Fala, nação cruzeirense, sejam bem-vindos ao canal Raposa News, um noticiário que joga junto com o Cruzeiro. É oficial, hoje o Cruzeiro tem um projeto. É sobre isso que discorreremos no nosso vídeo de hoje aqui no canal Raposa News, um noticiário que joga junto com o Cruzeiro. Então já vai chegando, se inscrevendo, você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder os nossos conteúdos, deixe o seu like para nos ajudar no engajamento e após o vídeo, deixe aqui abaixo os comentários sobre esse tema que trataremos na nossa resenha de hoje. É oficial, hoje o Cruzeiro tem um projeto. Vamos a 10 pontos que revelam a falta de projeto até a chegada do Leonardo Jardim. Lembrando que o Leonardo Jardim está ainda por completar 3 meses de Cruzeiro. Primeiro ponto, ao assumir o Cruzeiro, a atual gestão interferiu no que estava dando certo e gerou com isso uma turbulência que agora, depois de quase 3 meses de Leonardo Jardim, é que ela começa a ser dissipada. E aí nós precisamos falar do bom momento que atravessava o Cruzeiro, comandado naquela ocasião por Seabra, brigando inclusive por títulos, com a chegada dos reforços, que vai ser o nosso segundo ponto que revela a falta de projeto, com a interferência do Pedro Lourenço, sim, que pediu realmente aí a titularidade de alguns desses reforços. As coisas começaram a degringolar, e aí temos que falar também do péssimo trabalho do Diniz, que nem deveria ter vindo ao Cruzeiro. Ambos não tiveram autonomia e isso revela já falta de projeto. Segundo ponto, em 2 janelas, o incompetente, o gastador, do Alexandre Gastos, ou devo dizer, Alexandre Matos, ele fez aí 21 contratações. As contratações não foram de todas ruins, eu não posso ser aqui leviano, gostei da maioria delas, mas faltou critério e faltou equilíbrio, que o próprio Leonardo Jardim também constatou. Tanto que ele teve aí 2 janelas para corrigir, teve a segunda janela, se errou a primeira, então teve a segunda janela para corrigir a falta de equilíbrio e só fez ainda mais cagada do que realmente fez na primeira janela, Então as contratações não foram ruins, mas faltou critério e faltou equilíbrio. Leonardo Jardim constatou esse ponto. Então, dito isto, fora Matos. Terceiro ponto que revela falta de projeto e planejamento, departamento de fisiologia. Tinham jogadores no Cruzeiro, não 2 ou 3, mas muitos que estavam demonstrando, estavam acima do peso ideal aí considerado para atletas profissionais. Leonardo Jardim começou a fazer uma reformulação no departamento de fisiologia e com isso, trabalhando essa questão física, hoje os nossos atletas têm condição de atuar em alto nível os 2 tempos mais os acréscimos, ou seja, departamento de fisiologia também revela falta de projeto. Quarto ponto, Leonardo Jardim pediu a volta da base da Toca 1 para a Toca 2. Lembrando que o Ronaldo tinha trago os meninos da base para treinar junto com os profissionais na Toca 2, a pedido do Papa Pesolano naquela ocasião, e isso foi mudado assim que a atual gestão assumiu. O Leonardo Jardim chegou e já pediu eles para trazer os meninos de volta. E é bom considerar que nesse ponto também aqui, além de pedir os atletas da base para estarem treinando junto com o profissional para que ele pudesse melhor observar os ativos do clube, ele também pediu a renovação salarial aí de alguns que inclusive estão tendo oportunidades hoje no elenco atual, e profissional, tendo alguns minutos em jogos oficiais do clube. Isso é pauta para mais um pouco adiante. Quinto ponto que revela falta de planejamento. O Jardim, diferente de outros comandantes, ele não pediu muitos reforços antes de conhecer o elenco. Lembrando que desse elenco atual, o Jardim só pediu uma contratação, que foi de um ponta, e esse veio até mesmo para um pagamento de uma dívida do Inter com o Cruzeiro. Veio o Wanderson a pedido do Leonardo Jardim. No mais, ele preferiu esperar mais um pouco para poder observar os seus atletas, mapeando seus atletas, para depois fazer os seus pedidos na próxima janela que acontecerá em junho e julho. Então, o Leonardo Jardim, ele começou a ganhar o seu elenco aqui. Não pediu tantos reforços, preferiu dar um voto de confiança para os seus comandados e a gente está vendo aí o resultado, dessa visão de Jardim um pouco mais quando iniciou o seu trabalho. Sexto ponto, em prol do Cruzeiro, Jardim
ele barrou medalhões. Vamos colocar aí apenas 3 nomes, mas vale para todos. O papo foi reto com o Gabigol, com o Dudu e com o Matheus Pereira. Jardim priorizou mais o coletivo do que a individualidade. Os nomes desses atletas são nomes de peso. Tem qualidade, ganham realmente um salário astronômico, mas o Jardim falou comigo, não vai jogar quem ganha mais ou quem já tem uma história já longeva em títulos e uma carreira realmente preponderante. Vai jogar quem estiver melhor. E com isso, o Jardim também começou dessa coerência a ganhar o seu elenco um pouco mais. Eles foram barrados e com isso, vamos ao 7º ponto, porque em prol do Cruzeiro, da saúde financeira do Cruzeiro, e a última vez que vocês vão me ouvir falar sobre Dudu, o Jardim, ele reintegrou o Dudu para não gerar prejuízo ao clube, o que levou aí o referido atleta a procurar outro clube, uma vez que ele iria ficar até a abertura da janela em junho e julho, treinando separado, né? Que perfeito moleque, né? Isso aí é fruto da incompetência desse camarada aqui, ó, Alexandre Gastos, ou Alexandre Matos, se assim preferir. Dudu é outro, que a exemplo do Diniz, nem devia ter vindo para o Cruzeiro. 8º ponto, começou a oportunizar a base e na hora certa, após ter encontrado uma base titular em um time mais organizado e mais sólido. Leonardo Jardim, ele sempre em sua trajetória de sucesso, ele foi reconhecido e é conhecido como alguém que oportuniza a base. Haja vista, revelou aí o Kylian Mbappé, fora outros nomes que nós poderíamos aqui citar. Só que ele chegou e falou, ó, eu vou trabalhar com a base, mas só vou lançar no momento certo. Então, ele encontrou um time ideal. A partir de São Paulo 1, Cruzeiro 1, esse time começou a ser mantido, começou a criar uma consistência e com isso as oportunidades foram começando a surgir para os ativos da base, algumas que ele inclusive pediu a renovação, como citei anteriormente. 9º ponto, ele quer o Cruzeiro disputando a Libertadores, assim como campeonatos de primeira grandeza, sem essa de comprar essa ideia da Atletiaia e Tatifranga, se assim preferirem, de que o Jardim foi infeliz. Ele não foi não, tá? Você, torcedor do Cruzeiro, que quer o Cruzeiro disputando Sul-Americana ano após ano, você precisa rever os seus conceitos. Será que você conhece mesmo a história do Cruzeiro? O Cruzeiro é conhecido como La Bestia das Américas, muito em virtude da principal competição internacional sul-americana, que é a Libertadores. O Cruzeiro pouco participou da Sul-Americana, e quando participou é porque revela que as coisas não estavam tão boas. Então, para quem quer o Cruzeiro sempre na Sul-Americana, vai ter que se contentar com o Cruzeiro sempre brigando na luta contra o rebaixamento. Eu não quero, você quer? Cruzeiro realmente tem tudo a ver com Libertadores e Libertadores com o Cruzeiro. Cruzeiro na Sul-Americana não se encaixa. E tendo dito isso, não estou querendo dizer que a Sul-Americana tinha que ser tratada como foi. Infelizmente, fizemos uma campanha vexatória, campeonato que estamos envolvidos, seja mineiro ou seja sul-americana, que não vale que o gato enterra, precisa ser disputada para buscar o título. Mas não muda o fato de que são competições fraquíssimas. Eu quero Libertadores. Se você quer o Cruzeiro na Sul-Americana, você precisa rever os seus conceitos. E o último ponto, né? Ele tem feito com excelência e também coerência a gestão de grupo e de elenco, rodando o elenco em meio a um calendário horroroso da CBF. Esses foram os 10 pontos que apontam que sim, o Cruzeiro, até a chegada do Leonardo Jardim, não tinha um projeto. Hoje, agora, após 3 meses de Leonardo Jardim, é oficial. Hoje, o Cruzeiro tem um projeto. Esse é o canal Raposa News, o noticiário que joga junto com o Cruzeiro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Até a próxima vez. Deus abençoe a todos. Raposa News, um canal, um noticiário que joga junto com o Cruzeiro. Até mais. Vem!